Olá, gente. Estamos aqui iniciando o primeiro Zum Zum Zum, um podcast sobre política de Guarulhos, tratado de jeito honesto e independente, jornalismo na veia. Aqui, afinal, Ernesto Zanon, 35 anos de experiência no mercado jornalístico, passagem em várias redações, no governo, então a gente conhece a máquina por dentro. Eu não estou sozinho não, tá? Aqui comigo está Rodrigo Bufo, também jornalista, que trabalhou 8 anos dentro do governo, que sabe como as coisas funcionam, trabalhou em vários veículos de comunicação também, e um especialista também em marketing político. O cara é fera também. E também com a gente, Diego Villani, empresário do setor da política, e transita muito no meio político e entende bastante de comunicação, está aqui com a gente para debater as coisas da política de Guarulhos de forma independente. Bom, vamos começar falando, gente. A gente começa esse Zoom Zoom, Zoom, né? A gente esperou um pouquinho para estrear, nós estamos aí com essa ideia há algum tempo. Passaram 100 dias de governo Lucas. E o que aconteceram nesses 100 dias? Muita falação, muita história e pouca ação, né? A gente percebe isso, que o governo já deveria ter começado, mas fica olhando no retrovisor. E aí, Diego, o que você acha desses primeiros 100 dias do Lucas? Ele fez uma apresentação aí festiva, falou, não respondeu muita coisa e o pessoal baba. Até agora, boa noite, Zanon, boa noite, Rodrigo, prazer participar aqui do programa. Até agora, nesses primeiros 100 dias, vai parecer que a gente está fazendo na área só de crítica, mas não é. A gente vê que realmente não tem prefeito na cidade. Cidade a gente tem um menino que está tocando na internet. Ele está preocupado com rede social, impulsionamento. Eu não sei se boa parte levantou, mas é um dos políticos que mais gasta com impulsionamento no Brasil. E a cidade, 80% a 90% que ele prometeu em campanha de discurso, que ia fazer isso, aquilo, fez. A cidade está largada e tudo ele está jogando na administração anterior. Ele era vereador, ele sabia o que tinha que fazer como vereador, ele também fiscalizava, e hoje ele tá com a bola, ele tem que jogar. A gente elegeu um governante, a gente não elegeu um cara para ficar pondo desculpa em alguém, né? Ele tem, aí uma coisa que você é especialista, ele tem uma forte participação nas redes sociais, né? Ele fala bastante e parece que se comunica muito bem com a população, o Lucas, não é isso? Não, é isso. Primeiro, agradecer o convite. É só o Zanon pra me meter numa dessa mesmo, viu? É coisa de amigo, gente. Que é amigo da onça, só se for. É um palmeirense e um corintiano, né? Pra falar do Brasileirão, ele me chamou, mas pra me colocar em rascada. Mas vamos falar de final do Paulista, então. Não, mas isso é verdade. A gente não pode negar a competência da equipe do Lucas em se comunicar na internet. Não só na internet, né? Como hoje, se você pegar a maioria dos veículos de Guarulhos, comunicam muito bem sobre sobre o Lucas. Mas é isso. É começo, né? 100 dias. A gente vê que a base já fala que com 100 dias não se dá para fazer muita coisa, é 180 agora. Mas. Já mudaram o discurso? Já mudou. O discurso já está mudado. Na Câmara já mudou. Já está mudado. Mas ele não falou muitas vezes que no primeiro dia mudaria a cidade? Sim, a gente. Acho que pode até vir a ser nossa pauta aqui sobre as creches, né? Tipo, a gente ouviu. Ele tinha muitas propostas imediatas. Imediatas que não concretizaram. Ele veio com muitas propostas assim que ele ia fazer da noite pro dia. E a gente sabe como que o sistema é moroso. Ele mesmo devia saber. Ele foi vereador 4 anos. Eu não sei se ele tem projeto aprovado. E aí é o que eu iria com o Diego. O sistema é moroso. Se você é um cara que está caindo de paraquedas e fala assim, não, vou demorar 100 dias para resolver tal coisa, e você não sabe que funciona, é assim, é uma coisa. Agora, você foi um vereador durante... teve mandato. 4 anos. E não era que era qualquer vereador, era o vereador atuante na oposição. Era um questionador, muitos requerimentos. Então, saber como estava a máquina por dentro, sabia. Inclusive com alguns secretários permanentes. Até porque o assunto na Câmara, entre vereadores, eles falam sobre as necessidades da cidade, cada um pegando a sua demanda no bairro. Então, o assunto dele era... Ele estava por dentro do que tinha a cidade, e a cidade não é o que ele está passando. O que ele está querendo colocar é que ele pegou... Acho que ele vem numa linha
quando o Guti ganhou a eleição, o Guti foi vereador por 8 anos. Só que o Guti veio em crítica da esquerda, só que quando ele pegou um governo totalmente que era de esquerda e ele trocou tudo, ele mudou e fez andar. Agora, o Lucas criticou o governo e hoje 70%, 80% das pessoas importantes do governo do Guti está com o Lucas. Aí ele fala que o contrato da educação não andou, por causa, então, Antes de entrar nesse ponto, assim, eu queria falar sobre a questão de planejamento. Acho que você, no meio político e tal, quando você pensa em ser um vereador ou ser um prefeito, você se programa para isso, se planeja. Sim. O cara vem 4 anos como vereador, conhecendo, como o Bufo falou, sim, e entrou para a campanha e percebeu que ganharia. Ele ganhou a eleição em dia 28 de outubro, teve 2 meses de transição. Sim. A prefeitura abriu as portas para ele, a gente viu lá dentro, a gente percebeu. Não, eu posso até dizer porque eu fiz parte do governo de transição Guti Almeida. Então, o que nós passamos, eles não passaram. Exatamente, você recebeu um monte de caixa de papelão. Eu recebi a caixa de papelão. Se vira, tá e assim, e teve situação em que assim, que quem vai tirar essas caixas de papelão daqui dentro? Tipo, não é nós, não é a prefeitura que entregar, não, a gente tinha que ir lá buscar. Então, foi diferente. E eu cansei de ver o pessoal do Lucas transitando dentro da prefeitura 60 dias da transição. Portas abertas. Falar que não conhecia é muito... talvez não... Aí chega dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro ele faz um discurso, temos 500 mil pessoas na fila da saúde. Aí, questionado sobre isso, não responde. A dívida é de 5 bilhões. Nesse dia, eu já não era mais governo, já estava no Guarulhos Web e contestei na coletiva, né? Eu assisti a coletiva. Então, e ele ficou sem saber, porque venderam números errados para ele ficou perdido. Ou seja, ali começa a perceber que não tinha conteúdo. Seria isso? É isso. Hoje o Lucas, ele é uma imagem. Quando você molda um candidato, você quer lançar ele na política, ele tem que ter um segmento, ele tem que falar para um certo nicho, ou ser um cara que defende uma causa. E o Lucas é um produto que os caras souberam explorar. A gente não tinha muitas opções de candidato, teve o Jorge, um ou outro, e acabou a esquerda dividida, e aí a gente acabou caindo no colo dele. Só que ele, pelo que está mostrando nesses primeiros 100 dias, e não estou aqui só para ficar jogando pedra, administrar uma casa é difícil, você imagina uma prefeitura. Exatamente. Só que ele foi lá e pediu para ser candidato, não fui eu. Eu poderia ser candidato, qualquer um pode ser candidato. E eu penso muito parecido com o Diego nesse sentido. Não é fácil pilotar esse transatlântico. Não, o erro está em, ao invés de pilotar, tentar jogar pedra o que tá atrás, A gente pegou assim para esconder a dificuldade dessa pilotagem. Eu lembro que início de janeiro de 2017 a cidade sofreu com muitas chuvas, né? Acho que dia 7 ou 8 de janeiro a gente foi pra rua, morreu gente, tinha tido deslizamento lá no Fortaleza, coisa feia, cidade toda transtornada. Teve um caso ali perto do Tabuão, grave. Então houve vários problemas. E o Guti foi pra rua, a gente sem recurso, sem nada, a gente conseguiu minimizar os problemas. A situação se repetiu agora em 2025, né? Muita chuva, não sei o quê. Aí teve aquela coisa da Vilani. O Lucas demorou uma semana para ir até a Vilani. Demorou uma semana só para aparecer. Só apareceu lá depois do movimento do Tiziano, que fez um movimento lá, e aí vem aquela situação para achar que vai perder reduto, algo assim. O Tiziano foi ajudar como o delegado também foi bem presente naquele e aí delegado Mesquita. Aí eles foram lá para o poder público apareceu. Só que infelizmente, eles têm que entender isso, né? A gente depende do poder público para muitas coisas. Sim. Então, assim, independente de lado, de quem está de um lado ou de outro, ele é o nosso, até 2028, quem governa a cidade é ele gostando de mim, não gostando, as demandas da cidade ele tem que atender. E ele se propôs a fazer isso, ele se propôs a fazer uma cidade que, até agora, para mim, de verdade, vai parecer que é porque estou contra algo nesse sentido, até agora ele só se preocupou com o audiovisual, que é de mudar. Ele mudou todo o layout da Câmara, da Prefeitura, pintou as guias de azul, os matos tá grande, falta remédio, falta tudo, e aí quando falta é a administração da gestão passada. Acho que eu estou falando dessa coisa da enchente, eu acho que a Vilani é bem significativo, né? Ele falou agora na coletiva dos 100 dias, aí ele falou, não, o problema da Vilani não é o tal do aterro, o problema maior, e vem da gestão passada. Gente,
sou jornalista e gosto de prezar pela verdade, prezar pela história. Então, Sim. quando você se propõe alguma coisa, vamos buscar. Gente, em 98, eu era editor da Tribuna de Guarulhos. A gente fazia matéria sobre as enchentes na Vilania em 98, porque aquilo ali é uma região ocupada irregularmente há décadas. Prefeito lá de trás, eu não sei nem precisar qual prefeito foi, se foi Tomeu, Valdomiro Pompeu, foi lá atrás, deixaram aquele pessoal se instalar lá, e ali é várzea do Rio Tietê, não tem como, assim como Pantanal lá em São Paulo, não tem solução. Mesmo assim, em 2022, eu fui junto com o Guti, com o secretário de Obras, secretário da SAR, no DAE, para apresentar uma solução. O Guti levou uma solução, que era a construção daqueles diques de contenção, os polders de contenção, tudo mais, em 22. Era um custo alto, a prefeitura não tinha dinheiro. Sim. Então transferiu para o Estado para isso. Tentar entendeu? E lá naquele momento começou a discutir o desassoreamento do Rio Tietê. Em 2022, o DAE, com a força do governo do Estado, com tudo que tem, buscou financiamento internacional e tudo mais, para fazer um planejamento de desassorear o Rio Tietê para melhorar a situação. Agora, o Lucas sobe numa balsa, sai falando que foi ele. E na verdade esse pedido da balsa, né, que a balsa passasse pela barragem da Penha, vem já dessa reunião, né? desse pedido. Foi o governo Tarcísio, né, com a secretária Natália, do Meio Ambiente, que eles falam, tudo bem, as coisas não acontecem da noite pro dia, as coisas têm planejamento. Só que ele vende essa história, e vende bem nas redes sociais e nos veículos parceiros, né, que a gente sabe como funciona essa relação próxima aí, que falam com as suas bolhas, que ele foi lá e está resolvendo a enchente. E esse é o discurso, né? Sim. Tudo é ele. O trem, ele vai levar o trem para bom sucesso, gente. Mas daí se alagar daqui 3 semanas, a culpa é da administração anterior. Não, ele tá falando que a culpa é da administração anterior. Eu fui chefe de gabinete em 2016 de um vereador decano da casa, o Paulo Roberto Sequinato. E ele sempre fala que Guarulhos tem problemas crônicos. Guarulhos foi construído em coxas de retalhos. Que o cara fazia uma casa, ligava o esgoto no outro e você... Guarulhos não tinha esgoto tratado, tá tratando. Alguém tinha que tomar iniciativa. Foi feito no governo Guti. Agora o Lucas tem que continuar. É que nem agora os caras estão falando dessa SEI da Baquirivu que eles estão fazendo. Ok, levantaram na Câmara. Só que tem um secretário lá que concordou e continuou a obra. Então amanhã se vier outra administração vai criticar o secretário do Lucas que está agora lá. Gente, administrar não é para qualquer um. Então, você falou do esgoto, né? Esgoto é uma coisa importantíssima. Havia um TAC, né, do Ministério Público, em termos de ajuste de conduta, lá do Almeida. Ele se comprometeu a tratar o esgoto, se eu não me engano, até 2018, 100%. Não cumpriu. O governo do PT eles construíram as ETs, que não funcionaram, né? Nós pegamos a cidade com 2% de esgoto tratado, que é níveis medievais, como o ex-prefeito Guti sempre falou, níveis medievais. Tá. Aí eu vejo aí, caem uns paraquedistas na cidade agora, né, que não sabe nem onde fica Guarulhos, e eu vi ele falando assim, nossa, tem que valorizar o empenho desse menino, desse prefeito, que só em 100 dias já vai conseguir levar o esgoto para 99% de tratamento em 2029. Ô, cara pálida, dá licença. Toda a história, os 2% que o Guti pegou, fez toda a negociação com a Sabesp, para a Sabesp assumir porque o SAI não tinha condições de fazer, resolveu a dívida, né, que eles quiseram colocar na conta agora, né, a dívida que não existe mais, que foi parcelada em 40 anos, e aí fala assim, o Lucas vai resolver o problema do esgoto. Gente, não é o Lucas, é a Sabesp, e esse contrato com a Sabesp foi feito na gestão passada, e o pessoal 2018, ignora isso. Junto com o Márcio França, Márcio França é governador ainda. Exatamente, e o que o Guti falava, que levaria o esgoto a 40% no final da gestão, e até 30%, ele universaliza. E quais são os números apresentados agora? Fechamos 2024 com 38%, praticamente 40%. Sim, você pega... E vamos chegar lá, porque a Sabesp fez os investimentos combinados em contrato para tratar o esgoto até 2040. Eu acho que foi em 2029, desculpa. Eu acho que foi em 22 ou 20 que resolveu fazer a cabine de tratamento lá no Ponte Grande. Isso. O Lucas, ele era nessa época do meu partido, do Progressistas, eu fazia parte do Progressistas. O Lucas era um político, aquilo. E agora, foi totalmente contrário. E agora... Ele está fazendo campo de futebol na Ponte Grande. Esqueceu de falar que quem ele está fazendo campo é a Sabesp. Se você pegar vídeos antigos dele, o que ele falava de discurso, então assim, ele tem muito discurso, falta para ele ação. Ele já mostrou que de discurso ele é bom, ele ganhou a eleição,
tá eleito, legitimado, até 2028 ele é o prefeito. Agora ele vai ser cobrado. Igual todos os prefeitos que passou foi cobrado. Igual ele cobrava o Lucas, ele cobrava o Guti. E assim como o Guti cobrou e o Guti, Almeida. Quantas vezes o Guti deve ter assinado os documentos para fazer coisas na prefeitura com questionamento do Ministério Público contrário, e mesmo assim ele teve que fazer, e depois lá na frente mostrou que ele estava certo. Agora, o que acontece? O Lucas, qualquer coisinha ele quer jogar na administração anterior. Gente, eu não estou preocupado com quem passou. Infelizmente o mandato do Guti acabou, para frente a história política dele é outra história. Agora ele precisa governar. Enquanto tá desse jeito, fica muito cômodo para ele. Agora vai começar as histórias do IPTU. Vai ter que mexer no IPTU. Aí qual que vai ser? A culpa vai ser do Guti. Tem mais de 3 mil, 4 mil famílias aí que tá recebendo foto aérea de regularização por foto, obra. É ele que está fazendo, não é o Guti não está mais lá. São questões que foram colocadas, né, ao longo do tempo, né, e o Guti se comprometeu a não reajustar o IPTU. Agora, se você aumentou sua propriedade e precisa aumentar a metragem, até existe uma justiça fiscal. Agora, não é justo chegar e tentar recompor tudo numa vez só. Então, aí eu já vi vereador falando que é justo reajustar o IPTU, só que a gente vinha de aumentos absurdos de IPTU. O que o Guti tentou fazer foi uma justiça fiscal. Porque teve naquela primeira, acho que foi do Eloy, né, o Almeida, foi no Almeida, 2012 para 2013. Aumentou 2.000%, foram aumentos assim inexplicáveis que até hoje estão estranhos, né? Muita gente ganhou na justiça até para reaver valores. Gente, eu queria deixar claro o seguinte, né? A gente começou o programa falando de Lucas, 100 dias do Lucas, e a gente, a gente está vendo, né, a própria comunicação do Lucas, que está forte nas redes sociais, os veículos pequenos da cidade que mostram aí uma situação ignorando o passado. A gente está aqui para esclarecer, nós não estamos puxando para um lado ou para o outro. É verdade, nós estamos querendo falar a verdade, não dá para a gente esconder a verdade. O que eu estou percebendo é que as pessoas estão esquecendo os 8 anos que passaram e o que era em 2016 a cidade. A partir do momento que a gente começar a vincular o programa nas redes, tudo, vai se pegar esse rótulo na gente, que a gente está defendendo a administração anterior. E não é, a gente está falando o que é. Por exemplo, eu assisti o programa 2 ou 3 semanas atrás, um programa de uns amigos meus, eles estavam criticando a atual comunicação da prefeitura. Eles falaram, mesmo a gente reclamando da do Guti, os caras avisavam quando tinha, ninguém recebe nada, o que vai fazer? Os caras foram fazer a entrega de uns ônibus lá, chegou gente que eles não queriam, eles expulsaram todo mundo, fecharam o paço municipal. Tem uns bagulhos que você fala, meu... Não, e aqui, o próprio Diego, ele foi uma oposição ao Guti na cidade. Sim. E os jornalistas que trabalhavam com ele eram bem recebidos pela prefeitura. Olha, eu fui diretor de comunicação nesse período e a gente tinha uma relação, só que tinha uma coisa, nós separávamos quem era jornalista dos jornalistas, que eu sempre falei, e dos paraquedistas que montaram seus sitezinhos, seus blogzinhos, por conveniência. Então, nós tínhamos critérios para dar informação. Hoje não tem. Hoje, por exemplo, o Guarulhos Web, um veículo de comunicação aí que está há 25 anos no ar, não tem resposta da prefeitura. Valdir Carleto, que é o jornalista mais respeitado, mais antigo na cidade, os caras não respondem. Só respondem o que é interessante. Isso não é fazer comunicação, desculpa. Não é fazer comunicação. O Martelo fez um café há um tempo, logo no começo. Cara, tinha 200 caras lá, cara que você não menosprezando tinha pessoal que eu não via há muito tempo, gente. Mas assim, então são situações que não dá pra você olha e fala, mano, o cara não tem mas enfim, né, ele foi lá, tirou a carteirinha, tá trabalhando. Tá trabalhando, tem. Assim, é uma questão assim, eu sempre falei que eu tive uma mudança, eu não vejo nenhum problema nisso. Eu era contra a obrigatoriedade do diploma para jornalista, eu achava que o cara podia ser um bom jornalista por formação, tudo mais. E eu revi minha posição, porque quando acabou a obrigatoriedade do diploma, a coisa desandou de uma forma terrível, que qualquer um pode ser jornalista. Eu acho que pode ser, mas tem que ter uma formação, tem que ter um preparo, tem que conhecer a história da cidade, pelo menos. Você tem que saber o que está acontecendo, o que aconteceu ali atrás. E você só vai saber, Zanon, pela credibilidade que você criar, pelo cara que te fala um negócio e vê que você não é um cara que vai vender ele, porque assim... quem passa, a informação que a gente pega aqui não vem
vem de dentro para fora, não vai de fora para dentro. É alguém que está insatisfeito ali, e é normal, isso é dentro de casa, é na rua, é no comércio, é em qualquer lugar. Sempre o insatisfeito que expõe a situação. E ele vai expor para uma pessoa que ele confia, que ele sabe que não vai pegar ali na primeira apertada que der os caras, porque aqui em Guarulhos teve um tempo aí que os caras estavam querendo bater, apertar, e aí tem cara que entrega, foi fulano que me deu a fonte e tal. Então, o jornalista, eu acho que fora o estudo que ele tem que ter, porque ele está passando uma informação, tem que ter tá bem digitado, com português direito, falando as palavras corretas, ele também tem que ter esse bastidor do cara confiar nele. Você vai falar um negócio para um cara, daqui a pouco o cara fala, mano, ele vai me vender para todo mundo. Verdade. E eu aprendi um negócio com o Paulo, que para mim foi um baita de um colégio, que é assim, tem coisas na política que você tem que fazer andar. Tem assunto que você quer que ele anda. Então você pega a perna que o Bufo falou, com o braço que o Zanon falou, você mistura um pouquinho e solta. E deixa o assunto andar. Se o assunto crescer, o assunto no bastidor fomentou, e você vai ver se é verdade ou não. Agora, você pegar lá, você me conta um negócio, eu pergunto pra você, só eu que sei. Aí você fala, não, só você, aí amanhã aparece com outro, você não vai ter credibilidade nenhum nunca. Então, mas assim, vamos falar do Lucas, de novo. Não adianta. Lucas, você ganhou essa prefeitura, ganhou no voto, isso é muito importante, né? Mas você vem decepcionando. Eu percebi uma coisa, eu digo que você está decepcionando porque eu acompanho muito as suas redes sociais, eu acompanho as redes sociais desses veículos de comunicação, até aqueles que babam ovo, eles publicam a babação e o povo ali vai nos comentários e fala, não é bem assim, e não é bem assim. Então o balanço dos 100 dias, o que eu vi de publicação, olha, está tudo lindo e maravilhoso, e o pessoal, só que quando vai lá nos comentários, tirando os comentários comprados lá de gente que tá no time, é porrada. Isso significa, e esse sentimento a gente percebe na cidade. Então, eu queria falar um pouco assim sobre o uniforme escolar, que é uma coisa que mexe com as pessoas. São 120 mil crianças na cidade que, durante 20 anos, gente, vamos falar de história, o Eloy Petá foi o cara que criou a lei de obrigação de distribuição de uniforme escolar para todas as crianças da rede municipal. Isso foi por volta de 2005. E desde então, durante 20 anos, até no ano da pandemia, as crianças receberam uniforme escolar. Teve anos, a gente estava na administração, que atrasou, porque o TCE apontou, o Tribunal de Contas do Estado, ele existe para apontar possíveis erros na licitação, há recursos de quem participa, então às vezes a licitação atrasa. Isso faz parte do jogo. Então a gente conhece a administração pública e sabe que nem tudo funciona como o administrador quer. Aí, no entanto, chega o Lucas no início do período letivo e fala, não terá uniforme escolar esse ano, porque eu herdei da gestão passada um problema, porque... Gente, isso foi em fevereiro. Dava tempo, sim, de acertar a licitação e entregar o uniforme escolar, mesmo atrasado. E aí, pasme, né? Teve ano que o Almeida entregou em agosto. Teve. O próprio Guti atrasou até o primeiro semestre, entregou próximo ao final do primeiro semestre o uniforme escolar, porque atrasava, mas entregava. Sim. Entregava. Produtos de qualidade e tudo mais. Aí, o que me assustou foi uma fala do Lucas acho que foi nos 100 dias, foi isso mesmo. Ele falou assim, não, mas você imagina, a administração passada ficou devendo para uma empresa, você acha que essa empresa vai querer fazer o uniforme escolar para a Prefeitura de Guarulhos? Pode ser que não, realmente. Mas só existe uma empresa que faz o uniforme escolar. Se é uma licitação, você tem outras empresas que podem se interessar e fazer esse uniforme Diante escolar. Diante do cenário desse, ele poderia fazer emergencial ou não? Não daria tempo, eu acho, da confecção. Sim, mas você poderia abrir a licitação, abrir para empresas interessadas. Hoje, do jeito que está o mercado, o que os chineses estão colocando no Brasil de produtos de vestuário, eu digo porque ele usar de justificativa que não teve o pagamento, ele poderia também romper o contrato e fazer um emergencial, que não ia ter os uniformes, e licitava e fazia. Eu não sei se o tempo hábil de confecção, porque também é uma grande quantidade, né? Eu não sei se o uniforme também entra como emergencial, né? Mesmo que não seja emergencial, a licitação estava em curso. Sim. Era ver os apontamentos do Tribunal de Contas, ajustá-lo, mesmo porque o ex-secretário de Educação, que foi responsável por essa licitação, está no governo tratando do quê? Exatamente. De licitação. Eu tenho um menino, o secretário atual, o Silvio militou comigo no PRTB, né? Cara, ele é um cara sério. Então, assim, quem toca o piano para ele é
é o antigo secretário. Então, assim, o antigo secretário sabia todos os defeitos que tinha. É igual você ir no médico, você falar pro cara que você tá com dor aqui, o cara te tratar outro lugar. Então, nesse caso aí, eu acho que não dá para ficar querendo vincular a administração anterior, a pagamento, isso, aquilo, isso aí. Ele pegou, ele tinha que executar, ele manteve quem estava à frente, porque, por exemplo, ó, vai mudar de administração, vamos mudar de política para futebol. O Santos está num mau momento, os cara mandou o Caixinha embora lá, falou, vai embora, não tá dando certo. Então, o cara que toca o piano, a gente sabe que sempre tem um cara dentro da secretaria, que é o cara que conhece a parte técnica. Sim. Então, se o cara tá lá, é porque ele é bom. Se ele esteve com o Guti, era porque ele era bom. E aí agora do nada não saiu, aí a culpa era... Agora, o que me chama a atenção, fica essa discussão, era, não era? E as crianças, como é que ficam? As crianças ficam sem uniforme escolar, gente. É isso aí. E sabe o que significa ficar sem uniforme escolar? É dignidade. É questão de você poder ir para a escola vestido igual aos seus amigos, não ter diferenciação. Às vezes não tem nem roupa, as né? crianças não têm roupa para ir para a escola, não tem um tênis, um sapato. Olha, a gente acompanha aquela jaqueta que foi dada, né? Estão usando agora, vão usar porque é de ótima qualidade e dura 2, 3 anos. Então eles estão usando, Muitos graças à gestão passada, eles têm o que vestir ainda. É. Torcer para não crescer, Não, né? e muitos ainda usam tênis de final de semana e tudo, porque não tem. É que a realidade nossa aí nos entornos é É complicada. terrível. Então, isso é terrível. E aí me chama também a atenção, não vai ter uniforme escolar. Ponto pacífico, né? A gente está chegando na Páscoa. E o Guti, antes de tornar lei, em 2022, né? Ele teve a iniciativa de dar ovos de chocolate para as crianças, para todas as crianças da rede municipal. E foi questionado, pô, mas isso aí não é prioridade, isso não é educação. Gente, a gente. Você acompanhou, né, Bufo? Conta um pouquinho o que era distribuir os ovos de chocolate para essas crianças. Não só para as crianças, como para os pais, né? Porque muitos pais não têm a condição de chegar nessa data e presentear o filho com ovo. Então, nas próprias redes sociais da prefeitura, do Guti, você via dos jornais, você via os comentários de alegria dos pais, né? Para as crianças não tem nem palavras, né? Porque para a criança é incrível, mas para o pai, eu falo como pai, chegar numa data dessa e você não ter a condição de fazer aquele momento com seu filho Então, não só as crianças, mas para os pais, isso é uma política pública importante. Foi em 2020? 2022, então. O Guti, sem ter uma lei municipal, foi uma iniciativa da Secretaria de Educação. Sim. O Guti promoveu... já era o atual aqui. Isso, o atual secretário Alex Viterali, que hoje está no governo. Então foi distribuído. O sucesso foi tanto que o Guti falou assim, olha, não é justo que seja uma iniciativa minha como prefeito fazer isso. Então vamos criar isso uma política pública. Ele fez um projeto de lei, encaminhou para a Câmara Municipal e os vereadores aprovaram. Nesse 2022 ainda... Foi unanimidade? Não foi unanimidade. Adivinha qual vereador votou contra a distribuição de ovos de chocolate? Tem um palpite aí? Não. Lucas Sanches, ele foi contra a distribuição de ovos de chocolate para as crianças. Por isso que talvez porque ele não vivia a cidade. Era aquela coisa, eu sou contra o Guti. Ele fazia oposição por fazer oposição, não por Exatamente. Então ele se juntou aos vereadores de oposição e votou contra. Eu trabalhava com uma vereadora na época desse projeto. O nosso partido era oposição ao Guti. Tanto o Lucas, porque ele era pelo meu partido, Progressistas, e a vereadora Márcia também. Nós fomos aonde vocês compraram os ovos, fiscalizar, e os ovos estavam lá, nos containers e tudo, e a gente não tinha nem o que criticar, porque a gente foi, no intuito, na verdade, a gente foi para ver se tinha alguma coisa de ilegal, e não tinha nada, aconteceu, foi um golaço, foi bom, porque é o que o Bufo falou, tem muito pai que chega essa data, o cara não tem uma condição, a gente está muita gente não está percebendo, mas o Brasil está cada vez ficando mais pobre, um país que tá virando uma corda para a direita, uma para a esquerda, só que tá virando uma parte Venezuela, outra parte tá virando uma disputa. Então, assim, muitos pais não têm essa condição e ver o brilho. E tá cada vez mais caro. Esse é louco, esse ano aqui é sem condições. Olha, na época, né, isso faz parte da oposição, faz parte. Tudo que o Guti movimentava, o Ministério Público em cima. Tudo bem, faz parte. E o Ministério Público Estadual foi investigar a compra desses ovos na época, né? Em 2022. Por que não? Porque comprou superfaturado, porque o ovo não é de qualidade, porque o ovo isso e aquilo.
O Ministério Público Estadual, né, eu puxando aqui, ó, ele constatou que os ovos foram adquiridos por valores em média de 50% menores do mercado, porque é uma grande quantidade, Sim. os fornecedores, ótima qualidade, tinha para Poder de barganha, né? as crianças com intolerância, Intolerância tinha à separação, lactose. tudo mais, 50%. E deu parecer favorável, ou seja, não deu nada disso. Criou-se a lei 2023 e 2024, houve novamente a distribuição, já como lei municipal, todas as crianças receberam os ovos de chocolate. E agora, né? Será que vai ter ovo de chocolate essa semana? Será que as crianças vão receber ovos de chocolate ou a lei vai ser desrespeitada? Vocês têm informação sobre isso? Eu vi em umas redes sociais aí que eles tinham suspendido não a licitação, mas tinha suspendido a aquisição, algo assim. Eu vi por cima. Ou seja, Mas deve ser uma vontade do atual prefeito, porque se ele votou lá atrás contra, a gente investigou, mostrou para ele que estava tudo certo. A Câmara é soberana, aprovou, existe a lei. Ele não está fazendo por vontade dele. mas eu fico imaginando, né? Se ele comemorou lá a inauguração do campo de futebol do Jurema, que foi construído pelo Guti, como se fosse dele, ele ia falar que ele que tá entregando os ovos, que é uma ideia dele, provavelmente, né? Que assim, ó, tem muita coisa que eles precisam pôr na cabeça, que assim, o governo passa, o legado fica. O que o Guti fez vai ficar. Se ele amanhã voltar a ser prefeito, daqui 10, 20, 30 anos, ele vai pegar uma cidade que foi administrada por outros, e o que os outros fizeram também vai ficar. E hoje de legado é uma preocupação, eu acho que até chega a ser infantil. E isso aí é uma crítica geral a um tipo de atuação. Vamos lá. A Marta Suplicy, ela criou um modelo de educação chamado CEL. O CEL, ele é conhecido em São Paulo, como aqui em Guarulhos, como CEL. O Guti entrega 4 novos CELs, sem mudança de nome. E aí eu vejo muito essa necessidade de trazer uma marca de como eu que fiz. Por exemplo, o Guti tinha um programa que chamava Mãos à Obra. Agora é mão na massa. Agora é Mãos na Massa. O que mudou no programa? Não, ele é mesmo fora o nome. O Catatreca vira Catatralha. Fora o layout, alguns milhões de reais que foi gasto para uma agência fazer essa nova layout, para imprimir, para colocar, e aí falta coisa nos outros lugares. As lixeiras laranja estão se tornando amarelas. Ali na Paulo Facine, as lixeiras agora estão tudo amarela. Hoje eu vi um negócio no Neto. Foram compradas em 23 essas lixeiras, né? As lixeiras Passar adquiriram em 2003, são novas. Eu esqueci o nome do atleta, mas é um cara que é de Guarulhos, treina no João do Pulo, sexto no mundo em salto de vara, estava no programa do Neto hoje, falou que a prefeitura não ajuda nada, o Neto comprou todos os equipamentos e vai mandar aqui pro João do Pulo, comprou ao vivo no programa, porque são 6 atletas e estão largados lá, então assim, não poderia de vez mudar o mão na massa, não sei o que, ir lá e comprar uma vara pro cara pular, fazer, sabe? Então assim, governar é elencar prioridades, este governo atual é mais vaidade. Eles estão preocupados primeiro com a imagem deles. Eles já estão pensando em 28, em 26, e eles esqueceram que eles têm que administrar. E até lá, se eles não sabiam pontuar o que era de errado, porque não tinha, a gente sabe mostrar o que está de errado e a gente vai expor, porque eu não vou concordar em ter meus negócios, trabalhar, viver numa cidade que tá toda errada por ineficiência do cara que quis ser candidato. Ele quis ser prefeito, não fui eu que pedi para ele ser prefeito. Isso é uma coisa que mexe um pouco com a estima da cidade, né? Eu acho que assim, as pessoas não se deixam enganar, né? A crítica hoje se faz perante o que está acontecendo, né? Então mudar nome de programa, vai ter a marca dele. O que mudou aí? Vejo grande coisa. Tanto é que se você falar o Catatralha, as pessoas talvez não conheçam, né? Teve que pintar todos os caminhões, teve que um gasto desnecessário. E Catatreca era uma coisa que foi incorporada aqui. Não sei se foi o Guti que inventou, mas foi uma coisa que veio de outro governo que implantou. Vai mudar o nome do Ecoponto. Mudou, Ecoponto mudou também. Agora Ecoponto joga tralha. Então tem essas coisinhas. Daqui a pouco muda o negócio do jovem lá, porque é o menino que ele colocou é outro. Sabe, ele ainda está levando de um jeito que ele não está sendo cobrado, porque a Câmara tá devagar, tá tranquila, tá composta com ele, a base é grande, as mídias da cidade tá
tá bem dialogando, tá bem, tá com diálogo bom, só que existem outras mídias, porque a Rede Globo já daqui a pouco a Rede Globo também vai estar lá no Café com Martelo lá, porque vai se instalar em Guarulhos, porque tá vindo toda semana. A Record, e assim vai, cara. Outro dia, uma repórter da Globo falou o quê? Ela falou que prometeu na campanha, era o que era? A Zelda, né? Zelda Mello das falando creches, sobre né? as creches, Falando sobre as sobre as creches. vagas. Não, mas não se candidatasse, né? Se você não vai ficar jogando culpa no passado, agora você é o prefeito. Isso, e ela falou na frente do passo, ela falou assim, ó, ela falou, quando você vota numa pessoa, você vota nas ideias dela, nas ideias do que a pessoa te passa. Por exemplo, eu fiz parte, sou do PRTB, o Marçal tá no partido, o Marçal falou que ia fazer um teleférico na época, todo mundo deu risada, o Nunes tá falando em fazer. Quando ela fez essa reportagem, o Lucas tinha um vídeo dele na internet, vinculou, na época de campanha, num debate, acho que foi debate da Band, que ele fala assim, eu não vou fazer igual a atual administração, atual no caso era do Guti, eu vou, para resolver os problemas de creche, eu vou fazer uma parceria, eu vou zerar no meu primeiro dia, e aumentou 5 mil vagas. Eu lembro. A proposta era fazer parceria com as conveniadas para ampliar o número de... Detalhe, já existia as parcerias com conveniadas. Ampliar e ele falou que ia zerar. Pô, só não passou de 4 para 9. Só que aí todo mundo esquece, não fala. Por quê? Porque um tá acomodado aqui, um tá ali. Ah, então você tá falando isso porque você tá de viúva do cara. Não mas tem nada a ver. Gente, essa coisa assim, história. Quando eu falo assim, jornalismo tem que falar a verdade. Havia 3 turnos nas escolas municipais, né? Tinha o turno de manhã, que ia até umas 10h30, as crianças entravam 7, 7h30 até 10h30, entrava às 11 até às 2, entrava às 2h30 até às 5. Quer dizer, era 3 turnos. Era desumano isso. Acabou, né? No governo Guti. Acabou, não tem mais 3 turnos, pelo contrário. Tem ou é 2 turnos ou integral. Foi feito lá no governo Guti, foi feito ali, o secretário de Educação, Alex Iterali, teve grande participação nisso, se empenhou muito nisso. Quer dizer, isso se apaga? Não teve? Foi tudo a gestão passada que estourou, a gestão passada... Isso precisa então, acabar urgente. Sabe? A gente fala assim, a nossa gestão passada era a gestão do Almeida, né? O que trouxe de positivo? Cara, os caras construíram as ETs, construíram as estações de tratamento de esgoto, que estão sendo úteis hoje, só que foram superfaturadas. Mas você estava falando de um governo que era de esquerda para um governo que ele herdou que é de direita, e assim, pelo que ele passa na rede social, ele também é um cara de direita. Então, cara, não tem lógica o que ele tá... Então, mas aí não é um pouco mais discurso do que prática? Porque, voltamos, o Mãos à Obra continua. Sim, ele só mudou o nome. Então, também a crítica... o projeto era bom. A crítica é muito mais midiática do que uma percepção verdadeira do gestor. Eu acho que ele percebe que o Mãos à Obras é um baita do programa. Ele só muda o nome. Ele percebe que o Cartatreco é um baita programa. Mas ele só muda o nome. Então ele reconhece o bom trabalho. O que eu acho que internamente. O que ele deve fazer com toda certeza... Tanto que tem os mesmos secretários. Com toda certeza que ele faz na semana, ele decide que vídeo que ele vai cortar para soltar na rede social, e impulsionar e poder falar. Mas ele não se preocupa na ponta o que está acontecendo. Ele está preocupado primeiro com a imagem dele. Com a imagem dele, de desgastar a imagem do Guti. Então, assim, ele só parou um pouco com esse batida assim direta no Guti, ele direto fazendo, porque ele viu que o Guti fez um contragolpe, coisa que o Almeida não tinha como fazer. Exatamente. Quando o Guti batia, o Almeida ia falar o quê? O Almeida não fez nada. Então, não dava. Agora, ele falava assim, não, aqui é azul. O Guti falava, não é azul, é verde. Ó, eu fiz isso. Aí o cara começou a ver, mano, você ficar sendo trucado toda hora, acho que o marketing dele falou, vamos em outra linha. Então, qual é a outra linha hoje? Pegar o que é bom, não vamos falar que era ruim, porque senão ele vai se defender, vamos mudar o nome, só que tem muita coisa que tá deixando de lado, ele não tá elencando prioridade. O que provavelmente deve mudar de nome em breve é o Mais Futuro. Mais Futuro vai mudar ou acabar? Porque existe uma licitação aí para contratação de professores. Não tá dando para andar na cidade. Não, a questão eu peguei uma rua aqui que eu fui andar, tinha 3 buracos. Eu mandei para um amigo meu 3 buracos numa rua de 100 metros. Eu mandei um dia um vídeo para um amigo. O vídeo que o Lucas faz na frente da casa do jovem,
Na frente. Na frente. Ele como prefeito, falando, a cidade está esburacada. Ele põe a mão no buraco e põe na rede social dele. Aquele buraco ficou 3 meses para tampar. Não, é verdade. E ele vendo, pô. Gente, mas ali no vídeo ele fala que eles iam esperar as águas de março. Vamos ser honestos, uma coisa, a gente é honesto o tempo todo, né? Mas uma coisa só assim básica. A questão dos buracos, pavimentação de Guarulhos, é um problema crônico de décadas. A cidade foi mal desenvolvida, explorada ao extremo, e o asfalto de Guarulhos é velho. Sim. O asfalto de Guarulhos é velho. Teve lá os programas de recap no Eloy Petá, teve os programas de recap no governo Almeida, e teve o programa de recap, no novo asfalto, no governo Gucci. Sim. Ele asfaltou, fez recapeamento de 340 quilômetros de lineares, né, de asfalto. Então, melhorou muito. Sim. Mas, gente, eu não tenho ideia, eu acho que ninguém tem essa conta. Quantos quilômetros lineares tem a cidade? Sim. Você fez 340, não deve ser nem 10% de todo. E os buracos surgem. Aparecem, com chuva, com tudo. Então a operação tapa-buraco, tapa-vala, ela tem que ser... ou sei lá que vai ser o nome que ele vai implantar, tem que ser uma coisa constante, não dá para ficar sem. E outra coisa, porque a licitação, não sei o quê. Gente, existe no poder público o emergencial. Sim. E é emergencial, porque as pessoas estão caindo nos buracos. E nesse caso aí ele fez um vídeo também, porque ele faz, a comunicação dele é vídeo, né? Ele fez um vídeo dizendo que já estava resolvendo o problema, as questões burocráticas, mas que já estava fazendo os tapas-buracos, né? Mas com que contrato? Então, eu, desde que eu moro aqui, eu não sei se acho que Guarulhos não tem nenhuma usina nossa, da prefeitura. Alguém está fornecendo a manta asfáltica, alguém está tapando esse buraco. Troco de quê? Então, não sei. A licitação era só dia 14 agora. 14 agora que vai vir. Então, assim, não tem nem quem ganhou, mas já tem alguém que está dando material. Eu não sei nesse país que a gente tá aí de crise que tá todo mundo, quem tá com essa moral para ficar dando asfalto pros outros, né? Mas alguma coisa há de ficar estranho. Ou ele tá tampando com entulho e jogando uma cola, não sei. É complicado, realmente. Isso aí é uma questão para. Sabe o que eu não vi por enquanto? Antigamente os vereadores tinham mania de pintar, né? Os buracos. É verdade. Buraco do Almeida, buraco eu tenho do um Gucci. amigo, eu tenho um amigo. Mas sabe por que não estão pintando? Falaram que ia acabar a tinta de Guarulhos, né? A Souvenir não consegue. Eu tenho um amigo que estava no governo Lucas agora, era um desses manifestantes. Falei, vende aquelas latinhas que você tinha. Ele falou, não, mano, eu tinha um pouquinho agora. Tem que ter um caminhão. Muito, né? Mas Guarulhos tem várias fábricas de tinta aí, podia fornecer, né? Não tem usina de asfalto, mas tem. Mas, gente, a gente está chegando ao fim aqui do nosso tempo, né? A conversa acho que dá para ir além, a gente vai ter novos programas aí todas as semanas, vamos vir aí conversar, trazer mais gente para debater a cidade. Hoje a gente focou demais no Lucas, aí não sei se de mais ou de menos, mas 100 dias aí o assunto é esse. Eu percebo que a cidade está querendo mais, né? O pessoal que votou nele por uma mudança, está vendo aí que as coisas que estão acontecendo são para o segmento do governo Gucci, e não tem muito nada de novo, né? Espero que a cidade que tem um orçamento de 7 bilhões, nós já passamos 3 meses, aí um quarto aí já entrou pro caixa da prefeitura de 1,5 bilhão a 2 bilhões, então já dava para tá fazendo aí, né? Fazendo as coisas acontecerem, porque o gasto da máquina pública é alto, a gente sabe disso, e então tem muita coisa a ser feita. Então a gente espera que realmente melhore e que a gente possa vir aqui até elogiar ações positivas de verdade. Mas aí, Bufo, suas considerações finais, não vem falar de Corinthians e Palmeiras, tá? Não, acho que tudo que foi pontuado aqui é muito importante. A gente tem que levar em consideração que, sim, ainda é um início. Nenhum projeto do governo de relevância foi votado ainda na Câmara Municipal, ou apresentado na Câmara, que agora foi mudança de logomarca, né? E a mudança do nome da GCM. Que provavelmente vai cair, tá caindo em todas as cidades. Mas os carros já estão pintados com policiamento. Que ressaltar uma fala do talvez tenha que pintar de novo, do vereador Edmilson, que ele fala, mais do que a mudança do nome, o que a GCM em Guarulhos espera é uma melhora na condição de trabalho, num plano de carreira, num projeto que vise um auxílio jurídico em alguma situação. Mais do que a mudança do nome era isso, mas o que foi para a Câmara foi a mudança do nome. Então, até agora, a Câmara Municipal, pelo governo, ela foi acionada para quê? Para 2 projetos que são muito mais
visual do que efetivos, Midiático, né? né? E efetivos. Você falou da GCM, não dá, gente. Eu sou um cara chato, né? Sou conhecido como sendo chato. E ele entregou aí 27 viaturas na semana passada, né? Esqueceu de falar que essas viaturas foram adquiridas por quem? Igual foi Foram adquiridas no governo Gucci. o SAMU que o Gucci arrumou, que o Gucci que trouxe, ele não entregou porque estava com os logos ainda antigos, ele demorou para entregar. Então, assim, vamos ser justos. Vamos ser honestos. Gente, eu só quero que seja honesto. Informa as coisas direito. Começa a contar começo, meio e fim. Então, essas viaturas foram adquiridas lá. O Pontes apresentou essas viaturas, elas não estavam pintadas. Então, lá em dezembro. Então, é só isso. A gente pede um pouco de honestidade na comunicação, na informação. Não tem nada de errado, tem que entregar mesmo. São reposições de viaturas antigas, né? E faz parte do jogo. E só que ficou para agora. Como logo mais deve chegar o caminhão lá do jato que o delegado Mesquita conseguiu, foi assinado com o Gucci, e eles que vão entregar. Mas faz parte do governo, quem ganha é Guarulhos. E assim, não é uma crítica. A Câmara, ela tá nesse momento dessa forma porque ela não está sendo demandada, né? Exatamente. Milani, e aí, suas considerações finais? Eu agradeço a participação com vocês aqui, foi um bate-papo bom. Toda semana aí, quando vocês precisarem de mim, eu estou à disposição, sempre para falar da cidade e aquele negócio que eu falei, independente de lado, a gente vai falar o que está acontecendo. O que é para ser elogiado, vai ser elogiado, o que é para ser criticado, vai ser criticado. Vai ter muitos problemas ainda que está por vir. O próximo agora é o aumento dos funcionários aí, que vamos ver quanto vereador ele falava que tinha que dar os 8%, que era o teto. É o que agora o staff já fez a reunião e o staff fez 8%. Vamos ver o que ele vai fazer. Exatamente. Enquanto vereador, ele falava que tinha que ser isso. Vamos ver agora como vai ser a atitude dele agora, porque a caneta tá com ele. Verdade. E aí vamos ter muita demanda ainda para ir falando e estamos à disposição aí. Obrigado pelo convite. Legal. O Zuzuzum é um programa do Guarulhos Web, né? Tem uns mais de 25 anos no ar, o Guarulhos Web, o portal de notícias mais antigo da cidade, e que está trazendo essa novidade, esse podcast. Esse Zuzuzum não é somente o que falam por aí, né? A gente quer ecoar, quer falar, quer mostrar o que a cidade precisa, o que a cidade carece. E eu agradeço a todos aí pela audiência, e semana que vem tem mais.